A paz do Senhor a todos. Bom, a mensagem que o Senhor colocou em meu coração foi Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52, que diz: Jesus seguido por um jovem. Glória a Deus. Uma mensagem muito interessante para os dias atuais e que creio eu que muitas pessoas irão pensar sobre essa mensagem, aonde o Senhor confiou a mim falar dessa palavra. Aquela que vem nos falar, versículo 51 diz: Seguiu um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu, desnudo. Glória a Deus, aleluia. O que essa mensagem vem nos trazer? O que ela vem nos falar? Bom, antes de tudo ocorrer, antes dessa mensagem ser dita, Jesus tinha falado aos apóstolos, aos 12 apóstolos, que coisa iria acontecer. Mas era necessário, que o Senhor se entregasse, ele se entregasse em prol de nossas vidas. Então, muitas coisas ele contou aos apóstolos, mas muitos não compreenderam. Muito dessas foram que Judas, ele não falou exatamente o nome de Judas, mas falou que aquele que o beijasse, esse o trairia, E aquele que o galo, cantando 3 vezes, esse o negaria. Então, tudo isso vai nos falar sobre essa mensagem. Que o que aconteceu? Havia um jovem que estava em sua casa e, ouvindo todo um barulho que estava acontecendo à noite, ele decidiu ir até o portão de sua casa, imagino eu, abrindo a sua porta. Então, creio eu que ele estava já sossegado para dormir. Então, ainda não estava com aquela roupa de dia a dia. Pegou aquilo que estava mais próximo dele, aquilo que estava mais perto. O que estava mais perto dele? O seu lençol. Imagino eu que ele estava o quê? Prestes a dormir. Então, o que aconteceu? Aquele jovem se enrolou com aquele lençol e se dirigiu até a porta de fora. E ele se deparando a porta, viu algo distante, viu que Jesus. E o que ele viu? Essa passagem ela vem nos falar exatamente isso, eu traduzindo, e aquilo que eu compreendi. Ela vem nos falar o quê? Que aquele jovem vendo tudo de longe. Judas beijando o rosto do Senhor, esse que iria o trair. Pedro cortando a orelha do soldado e Jesus o curando, E tudo isso aquele jovem vendo, distante. Mas ele, curioso com aquilo tudo, decidiu se aproximar mais um pouco. E o soldado, vendo que havia um jovem se aproximando, falava o quê? Que ele era um dos apóstolos, aqueles que seguiam Jesus. Mas ele não seguia Jesus, ele estava apenas naquele momento sem intenção alguma e muito menos de seguir a Jesus. E muito menos ele não estava seguindo Jesus. Ele apenas estava olhando tudo de longe. Aquela curiosidade, Aquela vontade de estar por perto, porém sem compreender, Então, o que é nos falar sobre essa mensagem? Aquele jovem estava vendo tudo o que estava acontecendo. Viu, o Senhor Jesus Cristo curar aquele soldado na qual Pedro cortou a orelha. Tudo ele viu distante. Porém, ele não quis se aproximar para, glorificar e ver de perto aquele Jesus que estava lá por nós, por amor a nós, que aquele seria o nosso Salvador. Então, o que acontece trazendo essa tradução a nós? Muitas das vezes, tem pessoas que até frequentam a igreja, cantam, louvam, e muitas das vezes até leiam a palavra do Senhor. Porém, elas não estão vivendo verdadeiramente com seu coração ao Senhor. Muitas querem estar envolvidas nas festas, nas comemorações, mas não querem renunciar ao seu próprio eu. Não querem renunciar à sua carne. E muitas das vezes se deixando levar,
pelas coisas desse mundo. Então quer dizer o quê? Acabando sendo pessoas religiosas, né? Não aquela que está verdadeiramente seguindo ao Jesus, mas apenas aquela de momento que está na igreja, ora, fala, até canta, mas quando sai de lá, não tem uma comunhão com o Senhor. E era isso que estava falando sobre aquele jovem, que aquele jovem estava vendo tudo de longe. Só que ele não estava preparado. Por quê? Porque aquele soldado vindo até ele, né? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fugiu e deixando para trás o lençol. E saindo o quê? Desnudo, né? No caso, nude lá. Por quê? Porque ele não estava revestido verdadeiramente com aquilo que era do Senhor. Ele estava despreparado. Então, muitas das vezes, nas igrejas de hoje, muitos cristãos têm se acomodado apenas no banco. Às vezes até sabe fazer, sabe ensinar e instruir. Mas muitas das vezes não tem, né, colocado a sua mão e falando: eis-me aqui, Senhor, faça-me conforme o teu querer. Porque muitos não têm o quê? Feito isso. Por medo das coisas que vão acontecer, né? Pensando, isso, aquilo. Então acaba se incomodando apenas, né? Estando apenas em um banco sentado, apenas observando. Mas há almas sedentas que precisa daquele que sabe, daquele que já compreende, daquele que já viveu experiências na qual pode instruir os outros a também passar por aquilo e falar que tudo passa, né? Muito mais vale aquilo que nós não vemos do que aquilo que nós vemos. Porque aquilo que nós vemos passa, mas aquilo que nós não vemos é que irá acontecer e trazerá o quê? Alegria, glória a Deus, aleluia. Há pessoas sedentas da palavra do Senhor, na qual às vezes estão esperando apenas alguém em chegar e falar: olha, Deus te ama, Deus é contigo, Deus é fiel. Então o que aconteceu? Aquele jovem vendo tudo isso, ele não sentiu desejo em seu coração em se aprofundar e se aproximar e ter coragem e crer naquilo que ele estava vendo. Muitas das vezes, cristãos vejam os milagres do Senhor, vejam a cura, a libertação, a transformação, batismo com o Espírito Santo, mas muitos não têm desejo de também viver aquelas tantas maravilhas que Deus faz, né? Muitos não têm compromisso verdadeiramente com a obra do Senhor, com a palavra do Senhor. Carregar a palavra do Senhor é responsabilidade. E não querer agradar aquele que está ouvindo, mas querer ser usado a Deus para transmitir, para falar através dos nossos lábios aquilo que Deus quer falar com o seu povo. Mas primeiramente falar conosco, comigo, para depois eu poder explicar ao outro a sua palavra, daquilo que Deus confiou primeiramente a mim. Que nós sejamos cristãos revestidos, né, com a couraça da justiça, não com lençóis, mas que nós venhamos estar verdadeiramente aos pés do Senhor. A gente não está mais no tempo de querer brincar de ser cristão. Ou você serve o mundo, ou você serve o nosso Criador Jesus Cristo. Não tem como agradar os dois, porque se fizer algo para um, desagradará o outro, né? Então é isso que o Senhor nos fala. Nós vivemos em um país na qual nós podemos tomar nossas próprias decisões, glória a Deus, aleluia. Há muitos países afora que aqueles que não têm a oportunidade, queria ter a oportunidade de falar do nome do Senhor de uma forma que não colocaria em risco a sua vida. Nós brasileiros somos o quê? Somos libertos, digamos assim, somos autorizados em falar a palavra do Senhor. Porém, há um tempo que irá chegar que muitos daqueles que vão decidir falar da palavra do Senhor não terá mais a oportunidade, né? Então, que nós venhamos nos revestir, né, com a couraça da justiça, não como lençóis, né, não com lençóis rolados apenas, como aquele jovem fez, né? Que os soldados se aproximando dele, ele temeu e ele não quis, né, colocar à frente daquele, né,
e falar: não, eu vi daqui, vi com meus próprios olhos, esse é o Nazareno, esse é Cristo, esse é Jesus, o nosso Salvador. Não há ninguém como esse que cura, liberta, e mesmo após já próximo à sua morte, né, quase já entregue aos soldados, mesmo assim ainda mostrou compaixão àquele soldado, o curando. Então aquele jovem, ele pôs ver, ele pôs, né, estar próximo vendo, mas ele temeu. Porque muitos se afastam da presença do Senhor? Por medo. Às vezes, há pessoas já antigas em igrejas, né? Porém, apenas com uma palavra se afasta. Por quê? Porque está revestido com lençóis. Não está revestido com a couraça da justiça, porque se tivesse revestido com a armadura espiritual, não se deixava levar por qualquer palavras. Não se deixava levar por qualquer atitudes, mas estaria firme falando: não, eu estou aqui adorando o meu Senhor. Eu estou fazendo para o meu Senhor. Então que nós venhamos ser, né, pessoas corajosas. Por quê? Porque o Senhor está conosco, né? O Senhor está à frente de nós, nos guardando, nos livrando. E o que adianta nós ganharmos o mundo e perder a nossa alma? Muito mais vale nós ganhar, né, a salvação e perder esse mundo. Porque estamos aqui apenas de passagem. O dia de amanhã não pertence a nós, mas sim a Deus. Mas algo nós sabemos, que Cristo está conosco, Cristo habita em nossos corações. Então que nós não venhamos temer, que nós venhamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo e que venhamos ser firmes, não por interesses, não por mérito, não por promessas ou por coisa que Deus pode nos dar, mas que nós venhamos crer e acreditar, que nós venhamos acreditar na alegria e na tristeza, que nós venhamos acreditar em tudo da sua palavra. O que fala em Isaías, capítulo 61, versículo 3: reverte de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado, né? Então que nós venhamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo, revestido, né, com a couraça da justiça, e que nós não venhamos temer, mas crer, porque o nosso Senhor, o Rei de Judá, o nosso leão que irá vir nos buscar, ele é poderoso e fiel. E ele está conosco nessa batalha, né? Ele está conosco aonde nós formos, que nós venhamos convidar o Senhor para ir conosco. Porque se o Senhor estiver conosco, pessoas serão impactadas e pessoas irão entender que Deus o cura, Deus o liberta e Deus o transforma. Deus é o mesmo daquele dos tempos antigos que curava, libertava e transformava. Ele é o mesmo dos dias atuais, de Deus está voltando. Então que nós venhamos ficar com essa palavra que o Senhor confiou a mim, a repassar a vocês. Que todos tenham um dia abençoado e guardado pelo Espírito Santo.